A habilidade mais importante da minha vida é essa que eu vou mostrar na tela para vocês agora, que eu estava, inclusive, usando essa habilidade para fazer uma coisa pro meu jogo, né? E eu vou trocando essa ideia com vocês. E, cara, essa habilidade foi aprender a mexer no Photoshop. Aprender a mexer no Photoshop para mim foi muito cedo, né? Antes de eu ter um computador, lá em 2007, eu fiz um curso de informática, né? Pela primeira vez eu fiz um curso de informática, aprendi ali o pacote Office. Depois desse curso de informática do pacote Office em 2007, eu passei a visitar algumas lan houses, né? Pouco, né? Porque dinheiro naquela época não se tinha muito, né? Então eu comecei a visitar várias lan houses e tentava treinar algumas coisas, né? Tanto a parte que eu aprendi do pacote Office, como também visitar ali seu mundo canibal. Na verdade, a maioria das coisas que eu ia fazer em lan house era pra... Tipo, sempre era pra ficar pesquisando de tudo ali, né? Foi se passando o tempo. Eu lembro que eu ganhei um computador, depois eu acho que era 2012. E a primeira coisa que eu aprendi assim a fazer no Photoshop, né? Que eu já vinha meio que vendo coisas sobre Photoshop. A minha motivação do Photoshop era a mais engraçada de todas. O meu objetivo era colocar um Sharingan no meu olho. E vocês imaginam, né? Colocar um Sharingan no olho numa época que as câmeras eram, tipo assim, horrorosas, né? Horrorosas. Quem tinha uma câmera muito boa naquela época era só quem era rico, né? Tipo assim, uma pessoa com classe média baixa não tinha ali uma câmera que preste, né? Era só câmerazinha paia. Já desce graças a Deus por ter uma câmerazinha paia, né? E aí, com essa câmerazinha paia, eu tirava ali uma foto com o celular. E em 2012 eu tinha ali meus 15 anos. Acho que eu tinha 15 anos. 15 anos em 2012. Se eu estiver fazendo o cálculo correto, é isso mesmo. É isso mesmo, galera. 15 anos eu tinha. Então, aos meus 15 anos eu aprendi a mexer no Photoshop. Ou seja, a colocar o Sharingan no meu olho. Essa foi a primeira coisa que eu aprendi. Só que pra você botar o Sharingan no olho de alguém no Photoshop, você precisa de toda uma habilidade, né? Porque você tem que aprender sobre laço poligonal. Você tem várias coisinhas assim que fazem toda a diferença, né? Se você quer fazer ali um detalhe que realmente parecesse que fosse o olho. Eu não quero dizer que eu era muito bom nisso, não. Eu era, tipo, muito ruim, na verdade, né? Eu tava só treinando e fazendo ali uma coisa que me deu vontade. Foi meio que meu foco para o aprendizado. Foi aprender a colocar um, um Sharingan. Depois, meu segundo foco era aprender a colocar um Rasengan. Só que aí, né, eu tava naquela época do hype de Naruto e passou-se o tempo e acabou que eu deixei isso pra lá, né? Porque entrou em uma temporada na minha vida, isso 2 anos depois. Eu falei que ganhei um computador em 2012, mas na verdade foi em 2010. 2010, quando eu tinha 13 anos. Pronto, agora tá correto. Porque na verdade, galera, em 2013 em 2012 eu já tava ali no primeiro ano do ensino médio, né? Inclusive eu reprovei o primeiro ano. Mas isso foi bom pra minha jornada, né? Não tô dizendo que é bom reprovar, né? Mas pra minha jornada foi de um aprendizado gigantesco. E aí, em 2014, eu criei um canal, né? E aí eu já sabia mexer um pouquinho no Photoshop. Criei um canal que é justamente para onde eu estou fazendo aqui essas sprites. Tem a ver com o meu outro canal. E nesse outro canal, eu tive que aprender a mexer com Photoshop, olha só. Por quê? Porque eu precisava fazer as thumbnails do canal, né? E tipo assim, eu comecei fazendo uma thumbnail muito feia, tá? Só que à medida que ia passando o tempo, eu ia melhorando minha thumbnail, né? Eu ia olhando a thumbnail de outras pessoas e tentava fazer um pouco parecida, me inspirava, né? Ih, rapaz, tem muita coisa aberta no meu PC aqui. Muita coisa aberta. Por isso que deu esse espécie de crash no meu computador. Tem muita coisa aberta, porque eu deixei aqui aberta para fazer suporte, né, pro pessoal. Deixei esse outro também aberto para fazer suporte e deixei esse outro aqui.
né? Então, inclusive, vou até responder o povo aqui, ó. Isso aqui é uma das coisas que eu tenho que fazer diariamente, tá? Diariamente eu tenho que responder as pessoas aqui no meu jogo, né? Acho que vocês estão vendo só uma tela, mas eu mostrei mais de uma tela aqui pra vocês, ó. São 3 jogos, né? Eu tô fazendo pra esse daqui, inclusive, a coisa no Photoshop. E eu quero chegar nessa parte aqui, né? Dizendo que eu aprendi muito sobre Photoshop. E hoje tá sendo muito útil, não só pra criação de thumbnails pra mim, né? Porque que thumbnails virou uma coisa assim recorrente na minha vida. Eu faço todos os dias thumbnail pra vídeo pago, pra vídeo que eu tô testando no YouTube, pra diversos canais. Eu já produzi pelo menos 2.000 vídeos pro YouTube. Eu já fiz muita thumbnail, tá? Eu já fiz muita thumbnail. E de quebra, há 4 anos atrás eu comecei a trabalhar com algumas coisas que tinha relação com pixel art. E adivinha, se usa muito Photoshop nessa área de pixel art. Então, tipo assim, uma habilidade que eu aprendi há 13 anos atrás. 13 não, tem mais, né? Eu disse que eu tinha 13 anos, hoje eu tenho 28 anos. Ih, tô ruim de cálculo hoje, viu? Então faz muito tempo, né, que eu tenho essa habilidade de Photoshop e eu recomendo ela pra todo mundo, porque, tipo assim, realmente você usa Photoshop em muita coisa, não é só pra coisinha de jogo, ou thumbnail, ou... E, cara, se você trabalha com jogo, você vai precisar aprender Photoshop. Eu tenho um curso, né, que eu vendo no outro canal, que é como criar um servidor do zero. E aí eu mostro algumas coisas no Photoshop. E às vezes eu percebo que a galera não tem nada de habilidade com Photoshop. Tipo assim, ela entra e fica perdidaça aqui, né? Eu não conheço tudo do Photoshop, mas o básico do Photoshop já vai te dar, assim, uma abertura para muitas coisas, né? Se você trabalha com a internet, você vai precisar. Se você não for aprender isso daqui, existem outras plataformas tipo, hoje em dia existe inteligência artificial, hoje em dia existe um monte de coisa. E aí, enquanto eu tava fazendo isso daqui, eu queria montar um vídeo pra cá, né? Tava fazendo isso daqui, pensando, eu disse, pô, posso contar essa história, né? Que o quanto o Photoshop influencia na minha vida. E, cara, eu vou dizer uma coisa pra vocês, cara. Influencia o tempo todo. Acho que a coisa que eu mais faço, assim, no meu dia é mexer com Photoshop, tá? Tudo que envolve aqui, ó, itens dos meus jogos. Tudo, ó, o tempo todo eu tô criando itens. Tudo isso aqui é no Photoshop, ó. Tudo isso foi no Photoshop. Tudo que vocês estão vendo aqui, eu editei no Photoshop. Essas sprites aqui não foi eu que fiz, mas elas foram feitas no Photoshop. Cara, toda manipulação de mídia eu faço no Photoshop. Esse banner que eu fiz aqui pra usar pro meu jogo, pra um dos meus jogos, né? Então, Photoshop também. Não tem só o pago, né? Inclusive, eu vou ser sincero com vocês, eu não uso o pago, tá? E tem um online que você pode usar também, que é o Photopia. Ele é literalmente igual. Só que, óbvio, você ter o atalho pra abrir o Photoshop no seu computador é muito mais economia de tempo, né? Do que você ficar, pô, o tempo todo abrindo ali o navegador. É chato, né? Tava fazendo isso daqui, modificando essa sprite pra ver se ia dar certo. Pelo jeito até que deu certo, mas ficou muito retão, né? Muito retão. Acho que eu vou ter que fazer uma gambiarra. E tudo essas gambiarras, cara, eu faço no Photoshop. O que é gambiarra, né? O que seria uma gambiarra? Vou mostrar pra vocês o quanto ele me ajuda. Eu fiz isso aqui. Eu tinha essa sprite aqui, eu queria fazer ela... Eu já tava fazendo alguns testes aqui, né? Que eu preciso lançar um personagem no meu jogo. E eu tinha algumas sprites, só que eu precisava de variações pra ela. Então eu queria ele flutuando e tudo mais. Então eu tinha ela aqui sem ser flutuando, né? Eu tinha ela assim e eu fiz ela flutuando. Só que ficou um pouco estranho. Então eu vou precisar fazer uma sombra abaixo dos pés dele. Essa sombra tem que ser de acordo com alguma coisa que eu já lancei anteriormente no jogo, né? Como eu venho trabalhando no jogo há 4 anos, então eu tenho vários arquivos guardados aqui que eu vou reutilizando. Por exemplo, vou pegar esse arquivo aqui, ó, com essa sprite. E você perceba que nos pés dele tem uma sombrazinha. E eu posso utilizar essa sombra novamente aqui no Photoshop. Então, ó, vou copiar, né? E vou colar embaixo de cada um do pé dele ali. Agora, a verdade seja dita, né? É difícil, não é uma coisa que você vai fazer assim. Não é que é difícil, é demorado nesse processo. Então, eu vou usar essa sombra para todos os bonequinhos ali. Eu vou botar uma sombra para cada. Por exemplo, eu vou colocar a sombra aqui nos pés deles. Ainda vou ter que fazer alguns ajustes, né? Porque tá meio estranho ali.
Vou botar por trás aqui pra camada ficar por trás. Tá vendo? Pra ela ficar aparecendo por trás dos pés, senão vai cobrir a pixel ali. Aí tem uns ajustezinhos pra fazer aqui. Eu pego o conta-gotas, aí eu pego o lápis, dou um zoom aqui, eu preciso ajeitar. Você vê que isso é um trabalho que não é difícil, mas ele é demorado, né? E se eu não soubesse mexer com o Photoshop, o que é que eu ia fazer? Fale-me. Fale-me, se é que isso existe. Né? Não tinha o que fazer. E aí, vou fazer isso nesses dois. E vou pegar as outras duas sombras daqui. Ou é mais? Tem mais? Todas as sombras eu vou pegar. Como aqui tem mais camadas, eu vou ter que replicar algumas outras. Só pra ele ficar com um efeito tipo assim. Que ele tá indo e voltando. Indo e voltando. Porque no jogo, dentro do jogo, ele fica tipo flutuando, entendeu? Então, cara, aprendam a mexer no Photoshop, tá? Tem algum... Eu fiz até uns tutoriais aqui de como fazer thumbnail em Photoshop. Você pode encontrar, tá? Falar mais... Você pode encontrar, eu posso deixar no card pra você, tá? Posso fazer outras coisas e dar outras dicas também aqui, tá? É uma coisa que eu uso no meu dia a dia pra caramba, Photoshop. Eu uso o tempo inteiro em várias coisas, pra criar banner, pra criar thumbnail, pra fazer coisas relacionadas a sprite, muita coisa mesmo. Tipo assim, é uma coisa que você vai passar algumas horas estudando, mas vale muito a pena. Tem cursos na internet aí, tem cursos no YouTube. Você pode deixar aqui seu comentário se tiver alguma dúvida. Sei lá, como é que você faz tal coisa? Como é que você faz tal coisa? Posso fazer um tutorial? Não sei. Tô tentando de tudo aqui nesse canal, trazendo conhecimentos que eu tenho para agregar aqui e fazer conteúdo sobre eles, né? E aproveite sempre quando eu tô trabalhando e faço uma paradinha assim. Então se inscreva no canal se você não quer perder os próximos conteúdos e pode sugerir aqui nos comentários e seu vídeo pode virar seu comentário pode virar um vídeo, certo? Tamo junto.